Já vou aqui também colocar o texto na tela. Ô, professora, aquela atividade do Clésio, você postou aquela 2 tinha consulta, eu demorei para enviar ela, porque eu tinha te falado que eu estava em dúvida com a 1 e a 2, aí a senhora mandou o texto que eu consegui fazer. É que aquele texto não tinha no Clésio. Ah, não. O que vocês mandaram mesmo atrasado, né, até antes do conselho, eu considerei. Eu corrigi e dei nota normal. Mas, né, eu quis enfatizar aqui que acabou o primeiro bimestre justamente porque já não é, quem não entregou a atividade até agora já não adianta mais. Então, agora é pensar realmente do segundo em diante. Mas teve várias pessoas que mandaram um pouco atrasado, mas eu corrigi mesmo assim, considerei para poder fechar a nota, tá bom? Então, fica tranquilo. Gente, na semana passada, a gente só teve aula na segunda-feira, né? E a gente tinha começado a falar, né, da construção da União Europeia. E pelo que eu tinha anotado aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada, a gente falou até o mercado comum europeu. E a gente ia começar a falar da União Europeia. É isso mesmo ou eu estou falando alguma coisa errada? Sim, separou na minha. Professora, a Oi. última coisa que eu anotei foi: só pode fazer parte do bloco do país que estiver em uma democracia plena. Então, é isso mesmo, que é uma das regrinhas para poder entrar no mercado comum europeu, era viver uma democracia plena, né? Então, é isso. A gente, então, hoje começa a falar da União Europeia propriamente dita, a partir do momento que ela ganha esse nome e da entrada de novos países. Então, até o mercado comum europeu, a gente estava falando da Europa dos 12, certo? E aí é importante a gente colocar que a União Europeia chega a ser a Europa dos 28. Então, vamos entender agora como se dá esse processo, tá? Então, a União Europeia, pessoal, o surgimento dela, tal qual como conhecemos hoje, ela vai se chocar com outros acontecimentos que mudaram aí a geopolítica internacional. Então, a gente está falando do final dos anos 80, início dos anos 90, que aí a gente tem uma sucessão aí de fatos históricos que mudam a dinâmica geopolítica do mundo. Em 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim, né, que separava a Alemanha era um símbolo, na verdade, né, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Então, a queda desse muro e o processo de reunificação da Alemanha foi ali os primeiros sinais de que a União Soviética estava chegando ao fim, tá? Então, em 1991, em dezembro, mais especificamente, a União Soviética se desfaz, né, totalmente. Nesse instante, a Guerra Fria também chega ao fim, né? E nessa disputa ideológica que durou desde o fim da Segunda Guerra até o início dos anos 90, os Estados Unidos, né, o bloco capitalista, ele sai como vitorioso, né? Então, nessa guerra, que não foi uma guerra de exércitos, mas sim uma guerra de ideias, saiu vencedor o bloco que era liderado pelos Estados Unidos. Então, a União Soviética se desfaz, né? Os países voltam a ter ali a sua autonomia. A reunificação da Alemanha faz com que esse país se tornasse aí a economia mais poderosa da Europa. Então, a Alemanha ainda hoje é a principal economia da Europa. Então, é um país muito importante, tá? E aí, nesse momento, quando ocorre a reunificação, volta a ficar no ar um receio de que a França e a Alemanha voltariam a se estranhar. Vocês lembram quando eu estava falando da seca para vocês, que foi ali na seca que a Alemanha e a França tinham resolvido as diferenças que existiam entre os países, né?
os motivos pelos quais eles poderiam vir a brigar entre si, quando foi instituída a CECA, isso encerrou. Quando acaba a União Soviética, a Alemanha passa pela reunificação, a França já fica meio atenta, com medo, né, da Alemanha retomar essas antigas diferenças, tá? Só que não só a França fica preocupada com isso, a Europa como um todo, né? Aí, para tentar evitar que essa disputa, esse antigo conflito fosse reacendido, teve-se a ideia ali, né, uma alternativa para solucionar essa questão, foi tentar aprofundar a integração entre os países da Europa. Então, com essa ideia de tentar aproximar ainda mais e aprofundar os laços desses países, em 92 foi proposto o Tratado de Maastricht, tá? É importante a gente falar que todos esses tratados que a gente veio falando, né, desde lá do Benelux, eles levam o nome da cidade onde ele foi assinado. Então, né, teve o Tratado de Roma, o Tratado de Maastricht, Maastricht é uma cidade que fica na Holanda. Então, esse tratado foi assinado lá. E ele substitui o Tratado de Roma, né, que é de 1957, e o que vem de novidade com o Tratado de Maastricht é propor a união econômica e monetária, que é, né, a criação da moeda única, que é o euro, e a ideia de implementar uma política externa e de defesa comum. Então, assim, além de unificar a economia, também é proposto pelo Tratado de Maastricht essa ideia de unificar a política externa. Então, que a política da Europa passasse a ser uma só. Então, essa são as duas novidades que o Tratado de Maastricht traz. Então, além de tudo aquilo que a gente já sabia, a livre circulação de produtos, capitais, serviços, pessoas, né, que foi introduzido com o mercado comum europeu, passou-se, né, os países que fazem parte do, então, né, Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, também iam trabalhar com a ideia da união econômica e monetária, e o desenvolvimento de uma política externa comum. Ô, professora, a senhora pode explicar de novo? Eu não entendi esse tratado de Maastricht. Você não entendeu o tratado? Tá bom, vamos lá, Paulo. Então, assim, o Tratado de Maastricht, primeira coisa que a gente precisa entender, ele substitui o Tratado de Roma, que foi aquele que instituiu o Mercado Comum Europeu. Então, lá no Mercado Comum Europeu, o que o tratado propunha? A livre circulação de produtos, de capitais, de serviços e de pessoas, certo? Então, o mercado comum europeu podia circular produto, dinheiro, serviço e pessoas. Com o Tratado de Maastricht, além dessas coisas que já podiam circular lá no mercado comum europeu, as novidades são aí a união econômica e monetária, que trocando em miúdos, a implementação do euro nos países que fazem parte da União Europeia. E além da união monetária, da implementação do euro, também existe a ideia de formar uma política externa e de defesa. Quando eu falo defesa aqui, pessoal, estou falando de exército mesmo, tá? Então, é uma política externa e uma política de defesa comuns. Então, por exemplo, se a gente, né, imaginamos que a gente, né, que surge um novo conflito, aí uma nova guerra, muito provavelmente, os países que fazem parte da União Europeia, eles não vão mandar seus exércitos individualmente. Muito provavelmente, eles vão formar um exército comum. Eles vão juntar aí as forças armadas dos seus países para representar a União Europeia numa possível disputa, né? Só quem vai ficar de fora disso é o Reino Unido, mas a gente já vai falar por quê, né? Porque, na verdade, o Reino Unido deixou de fazer parte recentemente da União Europeia.
Então, os outros países, eles vão procurar construir essa política de defesa, né, e essa política externa. E aí, como política externa, eu posso dar de exemplo para vocês, já tem pelo menos uns 2 anos que está em pauta um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né? E por conta de uma série de trapalhadas diplomáticas e políticas, esse acordo ele está em suspenso. Não, ele não anda e nem desanda, ele está parado, porque está tendo uma série de problemas aí, dos quais os países da União Europeia não concordam. Então, eles meio que o Mercosul foi colocado na geladeira, sabe? Tá meio de molho. Não sei, Paulo, se ficou um pouco mais claro agora. Professora. Ficou? Então, professora, mas para evitar conflito não tem a ONU? Tem a ONU. Claro que tem a ONU, e a ONU é muito importante. Mas, individualmente, os países também têm uma coisa que a gente chama de soberania, né? Cada país é soberano sobre o seu território. E mesmo que a ONU tenha aí essa função de tentar, de promover a paz e tentar evitar ao máximo os conflitos, tem coisa que a ONU sozinha não consegue resolver. Então, por isso que a gente acaba tendo as situações de conflito. E aí você imaginar, né, que a gente tem aí 27 países que estão pensando juntos uma política aí de defesa, né, a implementação de um exército único, a gente pode imaginar que vai ser um exército, assim, bem estruturado. Não ouso dizer que possa ser um exército mais poderoso do que o exército dos Estados Unidos, porque a gente está fazendo uma comparação muito, talvez um pouco distante, né, porque as Forças Armadas estadunidenses, elas são gigantescas, né? O investimento é muito pesado ali. Mas a União Europeia tem, digamos assim, tem estrutura e tem dinheiro para ter um exército tão poderoso quanto. Então, isso é uma coisa, assim, para a gente pensar. É óbvio que assim, pelo histórico, né, pela história dos países europeus, eu acredito muito que se eles puderem evitar uma guerra, eles evitarão ao máximo, porque eles já passaram por 2 grandes guerras que acabaram, né, com os países. Já disse, vocês vão estudar em história, a gente comentou um pouco aqui, né, porque parte do que nós estamos estudando, isso começa a surgir lá na Segunda Guerra, com o fim da Segunda Guerra. Então, assim, pela experiência anterior, pelo que eles já viveram em situação de guerra, se eles puderem resolver os problemas através da diplomacia, através da conversa, eles vão resolver, né? A ideia de pôr exército para brigar é realmente uma situação muito extrema. E a ONU, ela tem esse papel, ela tenta promover a paz, só que nem sempre funciona. Pode ter momentos que ela não consegue impedir o conflito. Tá bom? Ana Caroline levantou a mão. Professora, o Brasil faz parte do Mercosul, não faz? Ou não? O Brasil faz parte do Mercosul. E vou fazer aí um parênteses. O Brasil é um dos problemas que está empacando o acordo com a União Europeia. Tá? Sério? Sério. Por quê? Um exemplo. A condução das políticas em relação ao meio ambiente, por exemplo, é um dos problemas, né, que estão atravancando aí esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, vocês tiram por base aí, né, os outros países que fazem parte do Mercosul, eles devem estar bastante felizes com a gente, né? Já que nós somos um dos problemas pelo qual esse acordo não é fechado, né? Então, acho que vocês têm acompanhado o que se fala sobre meio ambiente, né, no Brasil nos últimos 2, 3 anos, né? Ano passado, vocês viram, né? Teve os episódios da queimada no Pantanal, as queimadas na floresta amazônica, e a repercussão que isso teve internacionalmente. Então, assim, desde o ano passado, a partir daquelas queimadas, digamos assim,
essa situação do acordo ficou pior, né? Porque, na verdade, se a gente for observar bem a partir daqueles acontecimentos, a gente pode até falar que não existe uma política ambiental no Brasil, né? Porque se pode tacar fogo em tudo e tudo bem, quer dizer que não tem ninguém cuidando, né? Não tem ninguém preocupado se está queimando ou não. Então, a questão ambiental, até mesmo para os produtos que a Europa consome. Então, de onde eles compram comida, de onde eles compram matéria-prima, eles observam muito isso, porque dependendo de como, de onde né, de como se dá a produção desses produtos, eles não compram. Vou dar um exemplo. A França está se recusando a comprar soja. Veja só, soja, aquele produto que a gente produz para caramba no Centro-Oeste, a França ela já colocou uma regra que fala que ela não vai comprar soja de área plantada a partir do desmatamento. Então, por exemplo, se a gente for lá derrubar um pedaço da floresta amazônica, plantar a soja ali, a França não vai comprar porque ela sabe que a origem dessa soja, ela vem de uma área que foi desmatada. Professor, mas por que a pessoa compra soja? Para que serve soja? Soja é uma fonte de proteína, né? Vinícius, não entendi a sua fala no chat. Mas vamos lá. Paulo, na verdade, então, a soja ela é uma fonte de proteína vegetal. Então, por exemplo, para os vegetarianos, existe aí o leite de soja, tem carne de soja, né? Para quem não come nada vindo de origem animal. Tá. Como a França sabe que vem de uma área desmatada, porque existe assim, Vinícius, na verdade, existe uma documentação, e aí eu vou explicar melhor, né? Na verdade, não é só de uma área desmatada, é de uma área desmatada e que tem a semente transgênica. Porque todos os produtos que são exportados e importados, eles têm que acompanhar uma série de documentações e adequações sanitárias. Então, assim, os países, eles compram a nossa comida, mas a gente tem que atender uma série de exigências sanitárias e de qualidade. Se a gente não atende isso, os países não compram, tá? Vou te dar um outro exemplo, e aí eu já retorno para a explicação, Paulo, que eu acho que eu acabei cortando por conta da fala aqui do Vinícius. Olha, Vinícius, você pode até entender como frescura isso, mas quando a gente coloca condições sanitárias, na verdade, é para garantir que a gente não está comendo coisa estragada, que a gente não está comendo coisa ilegal, né? Um outro exemplo que eu vou dar tem um monte de frigorífico no Brasil que vende a carne de frango para países do Oriente Médio. Por conta da religião, tem um jeito correto para fazer, para abater o frango. Tem um jeito certo de matar o frango, de cortar o frango, para respeitar esse costume religioso. E eles mandam representantes, né, dos países para fazer inspeção nos frigoríficos aqui no Brasil. Eles vêm visitar para ver se o frigorífico realmente mata o frango do jeito que pode, né, que a religião pede, para que eles possam comer daquela carne. Então, assim, parece frescura, mas isso aí é a garantia ou não da gente ter mercado consumidor. Então, se a gente quer vender para o mundo, a gente tem que prestar atenção nas exigências que o mundo faz. É que nem a gente, pensa só, vou lá comprar um lanche. Aí tem lá duas opções. Tem uma lanchonete ali que você sabe que o cara, sei lá, não lava a mão, não usa touca, né? E as condições ali para fazer o lanche não são as mais limpinhas. E tem outro lugar que você sabe que tem toda uma preocupação com a segurança daquilo que você vai comer, né?
Então, geralmente, a gente toma esse cuidado de não comprar num lugar, sei lá, onde a maionese pode vir estragada, sei lá. Porque se a gente comer uma coisa dessa, a gente pode ficar doente, né? Então, eu tô fazendo essa comparação bem simples, mas vocês podem extrapolar aí para essa ideia da segurança do alimento. Que a gente está falando é de comida, né? Então, as pessoas têm que ter cuidado com o que come, né? Por isso que eu prefiro comer no Burger King, professora, porque, tipo assim, tem um Burger King aqui perto de casa e é um pouco de acrílico, assim, então dá para você ver a pessoa montando o lanche na sua frente, de luva, assim, de luva. Já, nossa, professora, não dá para ver. Aí, meu irmão já trabalhou lá, então ele falou que não lava a mão. Então, ó, se a gente for falar de fast food, vocês vão desistir de comer nesses lugares. Eu tive amigos que trabalharam no McDonald's e já me contaram cada coisa do tipo, o hambúrguer caiu no chão, eles pegam e põem no pão e a gente tá comendo achando uma delícia, entendeu? Porque nada joga fora, galera. Então, assim, se a gente pensar muito, a gente não come nesses fast foods também, não. Aí o Vinícius colocou aqui, entendi porque o Jacan é desse jeito. Sim, o Jacan é fresco com comida porque ele sabe como que a comida é feita, né? Eu acho uma pena. Meu irmão trabalhava aqui no McDonald's aqui do Oeste, perto de casa. Aí, tipo assim, ele falou que se errasse alguma coisa no lanche, tipo assim, botei, tipo, maionese na hora errada, ou tipo, não saiu certo. Aí, tipo assim, os caras jogavam o lanche fora, aí, tipo assim, ficava um saco, assim, um saco de lixo cheio de lanche bom, só porque os caras errou na sequência da montagem. Aí, tipo assim, muitas pessoas, tipo assim, pelo que eu me lembro, ele falava, tipo, muitas pessoas pegavam e comiam os bagulho do lixo, porque, tipo assim, era limpo, só jogaram fora porque erraram na montagem. Aí eu acho mó dó, professora. Tipo assim, jogar alimento fora porque, tipo assim, errou na montagem do lanche. Eu não curto esses bagulho. Gente, a questão aí dos serviços de alimentação tem uma série de coisas que a gente observando fala, nossa, por que faz isso, né? Então, restaurante, lanchonete, infelizmente, tem muito desperdício de comida, né? Então, pode até ser também, eu já vi em alguns lugares que aqui no Brasil a gente desperdiça tanta comida porque nós temos, de certa forma, nós temos fartura, né? O fato da gente ter muita terra e muita condição de produzir as coisas dá essa impressão de que a gente tem bastante, então não tem problema se jogar fora. Mas, ao mesmo tempo, tem bastante assim, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso a essa alimentação, porque por conta das condições econômicas, tem desemprego na família, não tem dinheiro para comprar comida e fica sem. Aí é que dá esse sentimento mais de culpa, né? Você está jogando fora, sendo que a gente sabe que tem gente que está com fome agora, né? Então, é complicado, gente. Mas, galera, do que até aqui tudo bem, o que a gente está conversando, deu para entender essa questão aí das limitações e onde, né, que, por exemplo, né, a ausência, então, a gente pode falar de política ambiental atrapalha o acordo com a União Europeia? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Nossa, gente, já é 10h45? Meu Deus! Acaba 55. Nossa, passou muito rápido. Mas tudo bem, eu vou falar mais um pouquinho aqui e eu vou parar para fazer chamada, tá? Vamos lá. Então, o Tratado de Maastricht, então, trouxe aí a União Monetária, Política e de Defesa. Com a assinatura do Tratado de Maastricht, então, aquele medinho que os países estavam, né, de um novo estranhamento entre a Alemanha e a França, foi deixado de lado, né? E tanto é que hoje, dentro da União Europeia, França e Alemanha são os dois principais parceiros econômicos. Então, a Alemanha vende muita coisa para a França e a França vende muita coisa para a Alemanha. Então, eles não só superaram as diferenças, como se tornaram os grandes parceiros comerciais dentro do bloco, tá? Bom, então,
ficou estabelecido. De novo, vamos retomar essa ideia. A livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e de pessoas, a eliminação de tarifas entre o comércio para os países membros, a adoção do passaporte único. Então, quem mora em um país que faz parte da União Europeia tem um passaporte europeu. Então, assim, por exemplo, eu moro na Espanha. A Espanha é um país que faz parte da União Europeia. O meu passaporte não é espanhol. O meu passaporte é um passaporte europeu. Então, todos os países que fazem parte da União Europeia usam esse mesmo passaporte. É um documento único. A Rússia faz parte? Oi? A Rússia faz parte? A Rússia não. A Rússia não faz parte da União Europeia. Tá? Ela participa de outros blocos, mas da União Europeia não. Bom, o passaporte único, então, a introdução do euro, né? O euro, para vocês terem uma ideia, a moeda, o papel euro, ele começou a circular, se não me engano, 1º de janeiro de 2001, tá? E aí, com a instituição do euro, também houve a criação de um Banco Central Europeu, que é quem produz a moeda, né? E regula o mercado. Regula o mercado, não, regula a moeda. Além da implementação do Banco Central Europeu, a gente também teve a criação do Parlamento Europeu, que é justamente o órgão das decisões políticas dos países do bloco. Então, assim, cada país tem o seu governo. Então, na Europa, a gente tem monarquia, a gente tem parlamentarismo, a gente tem república, tem as 3 coisas. Mas, para todos os países que fazem parte, os 27 que fazem parte da União Europeia, eles têm um parlamento europeu. Então, todo país vai ter seu representante lá, né, no parlamento, e vamos dizer assim, o primeiro-ministro, né, a liderança desse parlamento, ele circula entre os países que fazem parte do bloco. Se eu não me engano também, esses mandatos duram 2 anos. Então, por exemplo, eu não tenho certeza de na mão de quem está o Parlamento Europeu nesse momento, mas vamos supor que tenha lá no parlamento hoje um alemão. Então, o mandato dessa liderança alemã é de 2 anos. Aí tem uma nova eleição entre os pares e elege ali a nova liderança do parlamento, que pode ser de qualquer país que faz parte da União Europeia, tá? Então, tem o Parlamento Europeu, e muito das decisões políticas, elas saem dali do Parlamento Europeu, tá? Bom, eu acho que... Deixa eu falar mais um pouquinho só. Bom, então, em 95, 3 anos depois que assinou o tratado, Suécia, Finlândia e Áustria passaram a fazer parte da União Europeia, passando a ser, então, a Europa dos 15, tá? Em 1º de janeiro de 1999, o euro começou a vigorar, sendo adotado inicialmente por 12 dos 15 países da União Europeia. Então, assim, dos 15 que faziam parte, só 12 adotaram o euro. Reino Unido, Suécia e Dinamarca não adotaram o euro como moeda. E aí, aqui eu vou fazer um parênteses. Acabei de falar para vocês que o papel, né, o dinheiro, o euro, começou a circular no início de 2001. Em 99, o que começou a valer são as transações econômicas, já valiam como euro, né? Então, assim, transferir dinheiro, investir, né? Fazer investimento, como posso dizer, comprar ação, né? Comprar commodity, isso era feito em euro, tá? Mesmo sem existir o papel moeda do euro, tá? Então, assim, dentro das instituições financeiras, já se trabalhava com a ideia do euro. Mas para a população em geral, então, para eu pegar o dinheiro e ir ali comprar um sorvete,
Só a partir de 2001 que as pessoas puderam até pegar o papel e fazer as suas compras. Eu tenho uma pergunta. Se assim, um país que faz parte da União Europeia, ele pode proibir a livre circulação de pessoas, tipo, no país dele ali? Ou ele é obrigado a ficar com livre circulação de pessoas? Não, para ele fazer parte do acordo, ele tem que concordar com isso. Né? Tanto é que a gente vai falar um pouquinho depois da saída do Reino Unido, vai um pouco de encontro com a ideia aí da circulação de pessoas também, tá? Mas mais ligada à questão imigratória. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas para fazer parte da União Europeia, você tem que concordar com o que está colocado no tratado. Tá? Se você discordar de uma coisa, então é melhor você não entrar para fazer parte. Mas então, o euro, mas e os países que recusaram o euro? Então, a questão do euro é o seguinte: para muitos países, a moeda, né, o papel moeda é um símbolo de nacionalidade, sabe? É mais que o dinheiro em si, é um símbolo cultural e de identidade daquele povo. Que nem, por exemplo, no Reino Unido, que é a libra esterlina, né? É mais que o dinheiro, é a ideia realmente da identidade. Então, esses 3 países que se recusaram a adotar o euro como moeda, eles, na verdade, estavam tentando preservar uma identidade do seu povo, através da manutenção das suas moedas. Então, assim, por isso que eles não adotaram, por conta de uma questão aí cultural e de identidade, tá? Mas não tem problema. Na questão da União Monetária, não teria, tanto não tem problema que tem país que não adotou o euro. Nossa, professora, aquela nota de 500 ali é bem rara. Poucos lugares têm nota de 500 euros. Pois é, né? Raro. Aí a gente faz as contas de quanto vale isso. Que vontade de achar uma nota de 500 euros. Mas então, vamos lá, gente, ó. Eu vou, então, entrei aqui com essa ideia, né, de que eles não adotaram. Então, na próxima aula, a gente vai retomar aqui a partir, né, dos outros países que foram ingressando a partir de 2004, e até chegar aí na Europa dos 28 no primeiro momento, tá bom? Sobre o que eu falei até agora, tem mais alguma dúvida, gente? Ou a gente poderia encerrar por hoje? Não? Então, olha só, para ser um pouquinho mais rápido, vou fazer chamada como eu fiz semana passada. Eu vou chamar o nome e vocês falam o número para mim, tá bom? Alícia. Aqui, número 1. Ana Caroline. Aqui, 2. Pode sair já? Pode. Quem for respondendo pode ir saindo, tá bom, gente? Até a próxima aula. Obrigada pela atenção. Ana Júlia Cândido. Aqui, número 3. Débora. Aqui, número 6. Número 6. Júlia Carolina. Aqui, número 8. Número 8. Júlia de Souza. Aqui, número 9. Ok. Larissa. Aqui, número 11. Certo. Lucas. Aqui, número 12. Miguel. Aqui, número 16. 16. Obrigada, Miguel. Paulo. Aqui, número 19. Sabrina. Aqui, número 21. 21. Sofia. Aqui, número 22. E o Vinícius Souza. (25). Valeu, Vinícius. Tchau, até a próxima aula.